pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. E o mercado opera leve agora pela manhã, ainda em tom de bom humor, depois que os dados americanos sinalizaram que a economia por lá não deve entrar em recessão e com a inflação em queda, os juros devem mesmo começar a cair a partir de setembro. Na Ásia, o dia fechou em alta, com destaque para o Japão, que hoje subiu mais de 3% e fecha a semana com a maior alta acumulada desde abril de 2020. Na China, o viés também foi positivo, mas com menos intensidade, com o governo chinês sinalizando que ainda deve continuar estimulando a economia do país para tentar recuperar o nível de atividade. Na Europa, o viés também é de alta, com o mercado europeu seguindo o bom humor americano e repercutindo os dados de vendas do varejo no Reino Unido, que vieram em linha com o esperado, subindo 0,5% no mês de julho. Nos Estados Unidos, ontem o dia mais uma vez fechou em alta, o Dow Jones subiu 1,39%, enquanto o S&P teve alta de 1,61% e o Nasdaq fechou com uma alta de 2,34%. Destaque positivo ontem para os dados de vendas do varejo americano que vieram acima do esperado, o que sinaliza que a economia americana está com uma desaceleração controlada, o que deve evitar uma recessão, mas com espaço para cortes de juros, dada a queda na inflação. No relatório de pedidos de seguro-desemprego semanal, o número também agradou, com o volume abaixo do esperado, o que sinaliza um ritmo ainda aquecido para o mercado de trabalho americano. Já na produção industrial, o número ficou abaixo do projetado, mas não foi o suficiente para diminuir o ânimo dos investidores, que também repercutiram a temporada de balanços. Ontem o destaque ficou para o Walmart, que subiu 6,5% depois que a companhia publicou um balanço acima do que o mercado esperava. Na agenda de hoje, o mercado deve ficar de olho para o relatório preliminar da Universidade de Michigan, que traz o sentimento do consumidor referente ao mês de agosto e que inclui também expectativas de inflação. Fora isso, hoje mais diretores do Banco Central vão falar ao longo do dia e semana que vem tem o simpósio de Jackson Hole, com a participação de vários diretores dos bancos centrais mundiais, incluindo o Banco Central americano. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,13%, Eurostock 600 sobe 0,18%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,5%. No Japão, o Nikkei hoje fechou com alta de 3,88%, enquanto na China o Xangai Composite subiu 0,07%. Índice dólar DXY cai 0,21%, juros americanos agora de 10 anos com queda de 1,38%, a taxa anualizada agora cotada a 3,89%. O petróleo está caindo agora de manhã, o Brent cai 2,4%, com o barril cotado a $79,03 nesse momento. Petróleo hoje em queda, mas caminha a semana para fechar em alta, se recuperando junto com a percepção de que os Estados Unidos não devem entrar em recessão e que pode acelerar com queda de juros. Já o minério de ferro teve queda de novo hoje, quinto pregão consecutivo de desvalorização. O contrato mais negociado em Dalian hoje caiu 1% e fechou cotado aos $97,25 a tonelada, com preço ainda bastante sensível aos dados de atividade na China. No universo cripto, o Bitcoin opera estável nas últimas 24 horas e agora segue cotado na casa dos $58.400. Por aqui, ontem o Ibovespa teve o 8º pregão de alta consecutiva e bateu a máxima histórica no intradiário. No final do dia, o nosso índice subiu 0,63 e fechou na marca dos 134.153 pontos. O dólar também subiu, a moeda americana teve alta de 0,27% e fechou nos R$ 5,48. O volume de entrada estrangeira tem ajudado bastante na performance do índice, depois que o cenário de cortes de juros lá nos Estados Unidos ficou mais consolidado, o que tende a atrair capital para países emergentes, aqui como o Brasil. Fora isso, o aumento aí das chances de indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central parece que está tranquilizando, de certa forma, os investidores com as recentes sinalizações dele de que ele deve continuar conduzindo a política monetária aqui no Brasil de forma técnica. Nas ações, o destaque ficou para a IRB, que ontem disparou mais de 30%, com a companhia reportando um lucro líquido de 65 milhões, pouco mais que isso, e ficou bem acima do que o mercado estava esperando. Petrobras ontem teve alta de 1,5%, acompanhando a valorização do barril de petróleo na sessão de ontem, enquanto a Vale fechou com uma alta de 0,4%, se recuperando um pouco depois das quedas dos últimos dias, mesmo com a queda do preço do minério de ferro lá na China. Fora isso, as bancárias também seguiram em tendência de alta e ajudaram o Ibovespa. Ontem Itaú fechou com alta de 1,6%, enquanto o Bradesco fechou com alta de 1%. Na queda, o destaque ficou para a Petz, que despencou quase 10%, com a empresa reportando um lucro líquido de quase 5 milhões no segundo trimestre, o que ficou bem abaixo das previsões. Destaque também para lojas americanas, que ontem ficou com uma das ações que mais caíram. Ontem ela afundou quase 60%,
depois que a empresa publicou aqui um prejuízo líquido de 1,4 bilhão de reais nesse primeiro semestre de 2024. Para fechar, na agenda de hoje a gente vai ter destaque aqui para o IBCBR de junho, que deve acelerar, o que pode inclusive aumentar a pressão sobre um provável aumento aí na nossa taxa Selic. Além disso, o presidente Lula participa de uma entrevista com a imprensa e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participa de um evento onde ele pode comentar mais sobre as condições macroeconômicas locais. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.